Saiu a zica do Tigrinho, finalmente, gol do Vitor Roque. Olha, um gol importante que custou 3 pontos para o Palmeiras numa vitória contra o Vasco, que a gente tem bastante coisa para falar aí sobre esse jogo. Um jogo muito mais difícil do que eu imaginava. A gente vai falar sobre esse lance da concentração dos caras contra a gente. O Vasco todo remendado, jogou, acho que é a melhor partida do ano dos caras. É impressionante, né? Mas, começando pelo começo, o ponto mais importante do jogo, sem dúvida, gol do Vitor Roque e um gol que é muito legal, que é o primeiro que sai. E quanto o Corinthians era legal ter saído, era, mas não fazia diferença no resultado. Hoje foi o gol que valeu os 3 pontos, né, mano? Você mencionou um negócio muito importante que foi a partida que o Vasco fez, né? A galera vai falar o Vasco tava todo remendado, sem Coutinho, sem Verratti, mas foi a maior partida que o Vasco fez no ano, cara. Muito organizado. E o time do Palmeiras é aquela questão, né? Palmeiras produz, Palmeiras corre, mas faltava empurrar a bola pro gol. E eu tenho certeza que o Vitor Roque vai dar muita alegria pra torcida do Palmeiras, cara, porque esse gol aí, ele já não tava jogando mal, né? Nos outros jogos, mas só que faltava o gol. Realmente faltava isso. E agora desencantou, né? E falar também aí de Alan, que entrou um absurdo. Paulinho entrou meio que tropeçando na bola, entrou dando umas tropeçadas ali, mas o Palmeiras ele tem intensidade, né, cara? Tu pega o jogo de hoje ali, acho que o segundo tempo, principalmente o Vasco, ele foi pras cordas, né? O Vasco ele tentava muito fazer transição, você viu que o Vasco morria no segundo tempo e o Palmeiras continuava inteiro. Cabia mais? Cabia mais. E pra mim não foi 1-0 Palmeiras, tá? Foi 2-0, porque o Riai, aquilo que o Riai fez, foi um gol, meu irmão. Aquilo foi um gol. E já podemos falar ou é cedo? Riai, melhor lateral direito do Brasil? Ou tá cedo? Será que me empolguei? Será que me passei um pouquinho? E olha, curiosamente, acho que os dois que estão jogando mais bola aí hoje na posição, talvez ele e o Wesley, muito na entrega, né? Os dois aí entregam muito, né? Não que os dois não sejam bons tecnicamente, mas o que sobressai deles é a entrega, né? Acho que a parte individual hoje do jogo dá para falar de muita gente aí. Inclusive, eu até comentei, né? O nosso querido Richard Schill, né, eu vi até um comentário agora. Pô, se eu soubesse que o Richard Rios fosse jogar assim depois, era para ele ter mandado a torcida ficar quieto faz tempo. Porque o que tá jogando bola fez a roubada de bola ali no gol. O Estevão dá o passe pro Vitor Roque. Você falou bem do Alan aí, tem o Giai também. E era um jogo que até comentaram no primeiro tempo ali na transmissão. Era um 0-0, mas era um jogo bem jogado. Acho que faltou um pouquinho de criatividade. E hoje ficou muito pela questão do elenco, né, cara? O Vasco já estava desfocado, teve lesões durante o jogo. E aí, pegando quem entrou no segundo tempo, Aníbal Moreno, Paulinho, Lucas Evangelista, Alan e Flaco Lopes. Os 5 seriam titulares em outros times aí. Tranquilamente, ainda você tinha no banco o Veiga, que voltou agora, o Luigi, o Maurício. Então, assim, a questão do elenco, né? O Palmeiras hoje ganhou o jogo no elenco, o jogo com o elenco, e vai ganhar muito o jogo assim também. E é um campeonato importante porque o Palmeiras agora, pelo menos até o momento, vamos ver aí o Flamengo contra o Cruzeiro. Já vou profetizar aqui, eu acho que o Cruzeiro não perde. Eu acho que o Cruzeiro empata com o Flamengo, eu acho. A minha sugestão, vou dar uma de mandinar aqui, e aí o Palmeiras dorme líder. Mas ó, para você ver como é importante você ganhar esses jogos. Se der para você fazer mais gol, seria muito bom. Porque o Flamengo ele tem 13 de saldo, né? Tem 13 de saldo, muito pelas goleadas no Corinthians e a goleada no Juventude. Então, o Palmeiras tem 5. Mas é importantíssimo ganhar, se o Palmeiras já pontuar fora, né? Principalmente, ganhar fora de casa. Então, o Palmeiras já dorme, não, né? Pelo menos essas 2 horas aqui está como líder. E agora a gente vai ter que torcer pro zero aí, hein? Torcer pro Gabigol fazer um gol. O Gabigol, inclusive, começa no banco, mas ele vai entrar e vai fazer depois. O Cássio vai fechar o gol, tenho certeza. Mas até pegando a tabela aqui, ó, Palmeiras com 16, né? Enquanto o Flamengo não entra, é absurdo o número de gols marcados aí do Flamengo nesse começo de campeonato. Mas, assim, um ponto também importante que eu enfatizei até no resumo grau, o Flamengo empatou com esse Vasco, ó. Tanto o Vasco que o Palmeiras jogou hoje, o Flamengo empatou, e o Bahia, a gente falou no outro jogo, teve gente falando, Bahia vai brigar lá embaixo. O Bahia ganhou do Botafogo, tá? Ganhou jogando bem do Botafogo, tinha ganhado o Palmeiras, é líder do grupo deles da Libertadores, eu sei. Quer ser campeão? É bom, é importante ganhar dentro de casa. Mas não é aquele resultado, tipo, perder para o Juventude da vida. Foi realmente um resultado que hoje no futebol brasileiro é um time nivelado, ó, tá em quinto lugar, 12 pontos, tá apenas 4 pontos do Palmeiras aí. E eu não sei não. Eu tenho certeza que o Bahia novamente vai disputar a vaga na Libertadores, né? Tá bem na Libertadores e vai disputar de novo. Para vocês terem uma ideia, como a derrota
contra o Bahia não foi o absurdo que muita gente pintou, apesar de ser lamentável. E a vitória hoje em cima do Vasco, de 1-0, poderia ter sido 3, 4, mas de 1-0 já tá de bom tamanho, porque o próprio Flamengo não conseguiu nem fazer gol contra os caras. Exatamente isso, O cara que fala que o Bahia vai brigar para não cair com esse time aí, pelo amor de Deus, meu amigão, dá um reset aí, estuda futebol de novo, começa a dar uma analisada nos elencos aí, porque você deve estar em outro planeta. Tem muito time bom, cara, realmente muito time bom. E o mais importante, né, cara? Palmeiras pontuando. Palmeiras pontuando fora de casa, se manter. Porque vai chegar uma hora que vai começar a apertar, né? Palmeiras vai para o Mundial ali dia 9 de junho, deve ir ali para o Mundial. Então, vai ficar o mês exclusivamente jogando o Mundial enquanto os outros times descansam. E enquanto esses outros times estão descansando, o Palmeiras vai estar jogando o Mundial e aí, velho, você vai cansar os seus jogadores. Isso é natural. O Palmeiras vai ter que rodar o elenco. Então, quando você fica questionando, será que precisa desse atacante? Será que precisa desse jogador? Será que precisa de 2, 3 laterais? Precisa. Precisa para você ver a rodagem que esse elenco precisa ter, porque vai jogar ainda Brasileirão, Mundial, Libertadores e Copa do Brasil. São 4 campeonatos aqui diferentes até o fim do ano. Até o fim do ano. A gente está se falando aqui de 8 meses para o fim do ano e o Palmeiras vai jogar 4 competições. Então, isso é essencial. O Palmeiras pontua, se mantém lá em cima e vamos torcer, vamos secar. Alô, Pedrinho, dá uma motivada nos rapazes aí, hein? 100 milzinho por gol marcado no Flamengo, não sei, ou premia 100 mil aí cada um pela vitória. Leila Pereira se puder fazer uma malinha branca também seria bom, né? Pra gente já começar a figurar com liderança, já começar a chavecar a liderança aí. O Cruzeiro teve aquela derrota bizarra pro Palestino, a Sul-Americana, que ainda não pontuou, né? Mas chegou a ganhar do próprio Vasco, ganhando do Vila Nova. Tá jogando um pouquinho melhor. Então, eu acho que é exatamente essa rodada que o Flamengo pode perder pontos. Pode ser que vocês estão assistindo depois, o Flamengo empurrou 5 no Cruzeiro. Eu espero que não. Mas assim. Mal, né? Então. Mas é uma rodada que realmente eles podem perder pontos e o Palmeiras tinha que fazer o serviço dele, apesar de ser contra o Vasco fora de casa, né? E tem que falar também aquele gramado do Mané Garrincha, meu Deus do céu, que negócio nojento. No gol ali, tanto a bola que o Giai tira ali, eu até peguei a imagem da TV, aquela imagem que fica lá na rede, né? Olha isso, cara. Mas nem o campinho que eu jogava quando eu era criança no meu bairro lá era zoado assim, então. Tomara que os jogadores também se posicionem contra gramados ruins assim, porque teve até uma hora que o Facundo ele foi cruzar uma bola e chutou o chão, mas que subiu de terra, velho. Parecia que tava jogando beach soccer, teve beach soccer de manhã, parecia que tava jogando de novo, né? Mas enfim. Uma informação importante, inclusive, aproveita que você tá com o Instagram aberto, o Dudu deletou aquele manifesto do gramado sintético. Então, senhores, vocês já sabem, né? O Dudu, pelo menos, ele defende quem tá pagando ele. E nesse caso aí, como ele vai jogar no Atlético, ele apagou aquela publicação do gramado sintético, o que fica feio demais, hein? O que fica, parece que sempre tá se contradizendo aí, o Dudu. Tá louco. Bom, é isso, rapaziada. O Palmeiras vencendo, então, um jogo muito importante contra o Vasco, assumindo a liderança até o jogo do Flamengo. Esperamos que assim continue, mas muito bem fora de casa também. E também agora depois tem Libertadores, enfim, vocês estão ligados, né? Daqui a pouco tem coletiva do Abel, tem alguma coisa aí interessante em relação a esse jogo. A gente traz por aqui. Mais alguma consideração aí? Não, eu já tô com a minha camisa do Cruzeiro aqui embaixo, por baixo dessa aqui. Então, vamos lá, Cruzeiro. Ajuda nós aí, hein? É isso aí, rapaziada. Deixem sua inscrição no canal, seu comentário, seu like. É muito importante. Tamo junto.